um instrumento em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, irmãos e irmãs. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Já quero convidar as nossas amadas crianças. Também eu creio que hoje haverá classe de discipulado. Tem alguém do discipulado hoje para dar aula? Acho que o Gerlando, né? Deve ser o Gerlando, então. Glória a Deus. Então, os irmãos do discipulado podem sair também. Glória a Deus. Agradecemos ao Senhor por tudo, pelas chuvas e também pelo término dessa época tão triste, né? Para muitos de alegria, mas uma alegria falsa, passageira, que se chama Carnaval. Louvado seja Deus. Eu estava ontem mandando mensagem para minha mãe, agradecendo a ela pelos nossos parentes, aqueles pelos quais nós oramos, estarem vivos, né? Eu creio que você também tem orado por alguém e louvado seja Deus pela proteção que Ele tem dado a cada um deles. Pois bem, nessa noite o assunto principal sobre o qual nós iremos meditar é o perdoar. Oi? Que foi? Está falando em línguas? Alguma coisa? Falou alguma coisa que eu não entendi. Não sei se é sobre os gêmeos. Pois bem, hoje nós vamos meditar um pouco sobre o perdoar. Não tanto o ser perdoado, o receber perdão, que faz parte da vida cristã, mas principalmente o conceder perdão aos outros, aqueles que nos ferem, aqueles que nos maltratam. E eu já pergunto, é fácil ou é difícil perdoar? É fácil ou é difícil conceder perdão a quem nos machuca, a quem nos fere, a quem nos despreza? Com certeza não é fácil, né? É uma luta, é uma dificuldade. Perdoar é uma batalha grande que a gente trava com a gente mesmo, com o nosso coração, com as nossas memórias, com as nossas vontades. Perdoar não é fácil, porém é necessário. Nós precisamos perdoar. O próprio Senhor Jesus Cristo disse certa vez: se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Ou sendo ainda mais claro, se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados. Quem quer ser perdoado por Deus aqui? Quem precisa ser perdoado por Deus? Então, se nós queremos receber o perdão de Deus, nós temos que conceder perdão também. Então, não é fácil, mas é necessário. E é possível perdoar. Inclusive, nessa noite, nós iremos meditar em um dos exemplos mais impressionantes da Bíblia sobre perdão. Alguém que tinha tudo para não conceder perdão a estas pessoas, mas ao invés de demonstrar mágoa, ele demonstrou perdão. Estou me referindo a José do Egito, e o texto no qual ele demonstra o seu amor pelos seus irmãos e que serve de exemplo para nós é Gênesis, capítulo 45, versos de 1 a 15. Esse vai ser o texto no qual nós iremos meditar hoje. Serão apenas... Tem discipulado hoje, Arlando? Discipulado? Amém. Glória a Deus. Era você hoje? Era não? Mas amém. Tem que estar preparado, né? Glória a Deus. Então, Gênesis são apenas 15 versículos, como eu falei, diferentemente da quinta passada, na qual a gente meditou em 3 capítulos, né? Hoje serão apenas 15 versículos, tá bom? Então, aqui, aliás, nos capítulos anteriores a esses, irmãos, nós vemos que José se oculta, José se esconde dos seus irmãos, ele não revela características suas para os seus irmãos, e o propósito é porque ele quer ver se os seus irmãos são os mesmos, ou se eles mudaram, se eles foram transformados. E depois que ele percebe que os seus irmãos foram transformados, José agora vai revelar
características suas. Aqui eu vejo duas coisas bem claras que José revela. Em primeiro lugar, ele revela a sua identidade aos seus irmãos. José revela quem ele é, a sua identidade aos seus irmãos. Vamos ler onde diz isso aqui na palavra de Deus, que é nos versos de 1 a 3. Gênesis capítulo 45, versos de 1 a 3, dizem assim: Então José, não se podendo conter, diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Verso 2: E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Ele vinha se mostrando como um administrador do Egito, alguém que até parecia tratar mal aos seus irmãos. E agora ele diz: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Vamos orar mais uma vez. Pai amado e Pai querido, Senhor, Deus amado, Deus misericordioso, paciente, benigno, Senhor, compassivo. O simples fato de estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, respirando o Teu ar, já demonstra o quão misericordioso o Senhor tem sido com cada um de nós. Porque todos os dias, Senhor, nós lutamos contra a nossa carne, nós lutamos, Senhor, contra o mundo, nós lutamos contra o príncipe da potestade do ar. E nós temos sido vitoriosos, Senhor, não com a nossa própria força, mas com a força que o Senhor tem nos dado a cada dia. Então, muito obrigado, Senhor, pela Tua proteção. Obrigado, Senhor, pela Tua revelação nas nossas vidas. E obrigado pela Tua palavra, a qual agora nós acabamos de ler, Senhor, e na qual nós queremos investir alguns minutos meditando nela. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, nos transformando mais e mais. Pois tudo isso eu peço e já agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, por diversas vezes, nos capítulos anteriores, capítulo 42, 43 e 44, José precisou se conter. No seu diálogo, na sua conversa com os seus irmãos, vendo ali o arrependimento deles, sem os irmãos saberem que era José. Algumas coisas ele ouvia e ele se emocionava. Só que ele não podia se revelar para os seus irmãos. Então o que ele fazia? Ele pedia licença, ele saía e ele ia chorar em um lugar à parte, sem ninguém ver, sem ninguém perceber. Várias vezes José chorou sozinho. Várias vezes José se escondeu as suas emoções dos seus irmãos. Mas chega um momento em que não dá mais para se conter. Não dá mais para esconder, não dá mais para se ocultar. Então José manda que todos os egípcios saiam da sua presença. Não fica um sequer, um egípcio sequer. Apenas ele e os seus irmãos ficam ali, naquele local, naquele ambiente. Irmãos, aqui José, para mim, já demonstra quem tem a preferência na sua vida. José demonstra que a prioridade dele não eram os ricos do palácio. A prioridade de José não era a elite do Egito. Na verdade, ele manda que eles saiam de onde ele está. Porque a prioridade de José é o seu povo. A prioridade de José é a sua família, são os seus irmãos. Então, se José tem que escolher alguém para continuar com esse alguém, José decide continuar com o seu sangue. José decide continuar com a sua família. E quando eles estão sozinhos, quando José está sozinho com seus irmãos, ele solta as represas do seu choro. E ele começa a derramar lágrimas diante dos seus irmãos.
E são lágrimas, irmãos, contidas há mais de 20 anos. Só que seus irmãos estavam aliás, que ele passou no Egito antes de ser governador, foram 13. Com mais 7 anos de fome, muitos anos já haviam se passado. E José estava escondendo as suas lágrimas, agora ele não esconde mais. E ele chora alto, mas ele chora tão alto que todos da casa de Faraó escutam o seu choro. Então ele diz a seus irmãos, em meio a lágrimas: eu sou José. Os irmãos que já estavam assustados com a forma como ele vinha tratando-os, agora escuta aquele homem falar na língua deles. Porque José falava por intérprete. José falava egípcio e o intérprete traduzia. E agora eles escutam aquele homem falar na língua deles, o hebraico, e dizer: eu sou José. E ele já emenda uma pergunta: meu pai ainda vive? Irmãos, imagina o susto. Imagina o susto dos irmãos de José. O medo que eles já estavam agora chega ao auge. Porque eles ouvem aquele homem dizer que é o irmão deles. O irmão deles a quem eles fizeram mal. O irmão deles que eles achavam que estava morto. Agora eles descobrem que está vivo. E não apenas vivo, mas ele está mudado. Ele não é mais um jovenzinho frágil. Agora ele é o governante da nação mais poderosa da terra. Ele é alguém capaz de fazer o mal a eles. Irmãos, aqui, eu vejo um dos motivos porque eu e você devemos fazer o bem a todos. Eu não vou dizer que é o único, mas um dos motivos porque nós, especialmente nós cristãos, devemos fazer o bem a todos, é porque um dia as coisas podem se inverter. A gente vê isso muito na ficção, né? A gente vê isso muito em filme. O personagem começa sendo maltratado por outro, e aí o filme continua, e lá no final os papéis se invertem. E aquele que estava sendo maltratado, de repente, agora ele é o maioral, e ele pode fazer o mal a quem o maltratou. Porém, não é apenas na ficção que isso acontece, irmãos. Na vida real também. Às vezes nós fazemos mal a uma pessoa, a quem nós julgamos sem importância nenhuma. Mas a vida é cheia de imprevistos. E aquela pessoa, ela depois inverte o papel dela na sociedade. E agora nós precisamos daquela pessoa a quem nós maltratamos. Não sei se isso já aconteceu com você, mas eu já vi isso acontecer várias vezes. Você maltrata alguém, você despreza alguém, e lá na frente, você precisa desse alguém. Na verdade, às vezes, não é nem só você precisar desse alguém. A sua vida está nas mãos dele, está nas mãos dela. É exatamente isso que nós vemos aqui. Os irmãos de José o maltratam. Agora o tem como se ele estivesse morto. Mas as coisas se invertem. E agora a vida deles está nas mãos de José. Por isso, nós devemos fazer o bem a todos. Porque um dia aquela pessoa a quem a gente faz um bem, não porque a gente deve esperar, não. Mas algo pode se inverter. E amanhã somos nós que vamos precisar dela. E ela pode lembrar daquilo que nós fizemos. E a nossa consciência vai estar tranquila. Porque nós ajudamos aquela pessoa. E agora nós podemos pedir a mão dela. Ei, eu te ajudei. Você poderia agora me ajudar nesse momento? As coisas podem se inverter, igreja. Precisamos ter cuidado com o que nós fazemos ao nosso próximo. Precisamos ter cuidado com o mal. Às vezes porque alguém é pequeno, porque alguém parece não ter importância. Às vezes é alguém na rua. Ei, esse alguém na rua, amanhã, a vida dele pode mudar. E ele pode ser uma bênção na minha vida e na tua vida.
Então é claro que nós não devemos fazer o bem esperando receber o bem do próximo, mas nós sabemos que isso muitas vezes acontece. Então devemos fazer o bem a todos. José estava, então, agora que as coisas tinham mudado, na posição, no poder de se vingar dos seus irmãos. Creio que quando eles ouviram a frase, eu sou José, eles ficaram com medo, porque agora eles pensaram, o que será de nós? José agora tinha poder de revelar seu plano de vingança para os seus irmãos. Mas eu pergunto, será que é isso que José faz? José revela mágoa aos seus irmãos? Não. Depois de revelar a sua identidade, agora José vai revelar o seu perdão. José revela o seu perdão. Olha o verso 4 em diante. Gênesis 45 e 4. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Vixe. Eita, olha o que é que ele lembra, meus irmãos. Estamos fritos. Agora olha o verso 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José. Vai ser outra emoção, irmãos, quando nós chegarmos lá, quando o pai descobrir que o filho está vivo. Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. Verso 14. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, não foi para apertar não, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Irmãos, é mágoa que José demonstra aqui? Ele demonstra amor, ele demonstra perdão. E ele demonstra isso de diversas formas, impressionantes. José faz o que não se esperava que ele fizesse. E assim é a vida do crente. O crente, ele vive fazendo o que não se espera dele. O descrente é que age de forma natural. O descrente age na carne, o crente não. O crente age no espírito. O crente faz não aquilo que ele quer, mas aquilo que Deus quer que ele faça. Como é que José demonstra o seu perdão para com seus irmãos? Primeiro, José chama os seus irmãos para se achegarem a ele. Verso 4, ele diz, agora chegai-vos a mim. Irmãos, quando nós estamos magoados, qual é a distância que nós queremos das pessoas que nos magoam? Nós queremos que elas estejam próximas a nós? Não. Nós queremos que elas estejam mais distantes possível. Não quero ver você nem pintado de ouro. Saia da minha frente, se afaste de mim, vou bloquear o contato, não quero nem saber.
Se passar por um lado da rua, eu vou pelo outro. Assim é quando nós estamos com rancor, assim é quando nós estamos com mágoa. Nós não queremos nos aproximar de ninguém. Mas eis que o perdão de Deus entra no nosso coração e algo impressionante acontece. Ao invés de distância, nós queremos proximidade. Como é que eu sei que eu perdoei alguém? Quando eu sinto vontade de estar perto desse alguém. É isso que José faz. Ele diz: cheguem mais para perto. Venham cá. Vocês estão muito longe. Se aproximem de mim. Cheguem até perto de mim. Mas pastor, na sequência, José lança no rosto deles o que eles fizeram, não é verdade? Ele diz: eu sou José a quem vocês venderam para o Egito. E é verdade, irmãos. José lembra o que eles fizeram. E aqui eu entendo algo muito importante sobre perdoar. Aqui eu vejo que perdoar não é. Perdoar não é fingir que nada aconteceu. Não, não foi nada. Não, você não fez nada. Isso não é perdoar. Perdoar, quando você perdoa alguém, você sabe o que esse alguém fez contra você. Não é o amor que é cego. O amor enxerga muito bem. A paixão é que é cega. A paixão é que não enxerga direito. A paixão é que é míope. O amor não, ele vê, ele sabe o que a pessoa fez. Tanto é que quando Jesus ele vai nos orientar sobre como resolver o problema quando alguém peca contra nós, o primeiro passo que Jesus ensina é: vai arguí-lo entre ti e ele só. Arguir significa repreender. Então, perdoar envolve repreender alguém até que alguém se arrependa. Não é negar, não, nada aconteceu, não, foi besteira. Não, aconteceu. Vocês me venderam para o Egito. Vocês erraram. Só que o perdão não para por aí. Perdoar não é fingir que nada aconteceu. E o que é perdoar então, pastor? É tratar o ofensor como ele não merece ser tratado. Isso é perdoar. É tratar alguém como ele não merece ser tratado. Porque quando eu trato alguém como esse alguém merece, eu não perdoei. Eu estou sendo o juiz desta pessoa. Mas quando eu trato diferente do que a pessoa merece, então há perdão no meu coração. E José demonstra isso, não é verdade? José o chama para perto. E olha o que ele faz depois. José se importa com os sentimentos deles. Essa não é a primeira vez que José se importa com os sentimentos dos outros. Lembra quando ele está na cadeia? Lembra quando ele está preso injustamente? O carcereiro entrega a chave na mão de José, de tão fiel que ele é. E aí, determinado dia, 2 oficiais de Faraó vão para a cadeia. E eles têm um sonho cada um, e eles não entendem o sonho, e eles acordam tristes. José chega para eles e pergunta: ei, por que vocês estão assim, preocupados? Olha aí, um homem que estava preso injustamente, um homem que tinha sido vendido pelos seus irmãos, consegue olhar para os outros e ver que os outros estão passando por problemas. Isso é o contrário de egoísmo. Egoísmo é se preocupar apenas com como você se sente. Altruísmo é se preocupar com os sentimentos dos outros. E o mais incrível é que José se importa com os sentimentos de quem ele perdoa. Ele diz: ei, vocês me venderam para o Egito, mas não se irritem, não se entristeçam com vocês.
Irmãos, quando nós estamos magoados, o que é que nós queremos que as pessoas sintam? Nós queremos que as pessoas sintam culpa. Nós queremos que as pessoas sintam desânimo. Nós queremos que as pessoas se sintam pesadas, se sintam mal. Ah, me fez o mal, agora eu quero que você se sinta mal também. É ou não é assim? Nós fazemos chantagem emocional, nós colocamos contra a parede, porque nós queremos que sofra, porque nos fez sofrer. Mas quando nós perdoamos, não é isso que nós queremos. Nós não queremos que as pessoas sofram. Nós queremos que elas sejam curadas. Nós queremos que elas não se sintam mal, porque elas se arrependeram e agora elas vão receber o perdão de Deus na vida delas. Não se entristeçam com vocês mesmos. Ei, levanta a cabeça. Não se sinta mal pelo que você fez. Agora note, eles já tinham se sentido. Eles já tinham sido tratados, eles já tinham se arrependido. Por isso José diz isso. Não é porque toda culpa é errada, porque todo medo é errado, não. Tem hora que o medo tem que vir mesmo. Tem hora que a culpa tem que vir mesmo. Mas eles já tinham se sentido culpados. Então agora José diz, ei, não sintam mais isso, tá bom, chega. Característica de quem perdoa. Se importa com o que o outro está sentindo. Não quer ver o outro triste. Não quer ver o outro cabisbaixo. Essa é a característica de José. Mas por que José diz para eles não ficarem tristes com eles ou irritados com eles? O motivo é porque José consegue enxergar. Isso é impressionante, irmãos. José consegue enxergar não apenas o que eles fizeram, mas principalmente o que Deus tinha feito. A tal ponto de José dizer que não foram vocês que me enviaram para cá. Foi Deus que me trouxe para cá. José acreditava o que Paulo vai dizer lá em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês erraram. Mas Deus pegou o erro de vocês e transformou em bem. Deus me enviou para cá, meus irmãos. Olha como Deus é bom. José não frisa o erro humano. José se concentra na bondade de Deus. Quando nós perdoamos, nós olhamos para Deus. Nós enfatizamos o que Deus está fazendo. Talvez alguém até nos magoou, mas nós somos capazes de olhar para além do que aquela pessoa fez e perguntar o que é que Deus está fazendo através da maldade desta pessoa. Porque Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, ou não, igreja? Deus é capaz de transformar até a maldade, a traição, o desprezo dos outros em algo bom para mim e para você. Era isso que José cria. E aí ele continua demonstrando o seu perdão. Quando ele diz, vão até o meu pai. Imagina a saudade que ele estava de Jacó. Ele era o preferido de Jacó. Agora tinha outro, Benjamim, o irmão dele. Mas ele diz, vão até meu pai, se apressem, digam para ele a glória que Deus me deu aqui no Egito. E digam para ele vir para cá, porque eu vou cuidar dele. Eu vou sustentar o meu pai. Olha o desejo de um filho. Olha o desejo de uma filha. É sustentar aqueles que o criaram. Até aí nada de impressionante. Porque Jacó sempre foi uma preocupação de José. José sempre demonstrou, por isso ele sempre perguntou, e o pai de vocês como está? O pai de vocês ainda está vivo? O pai de vocês está bem? E agora ele pergunta, o meu pai está vivo? Nada de impressionante. Mas sabe o que é impressionante? É quando José diz, diga para o meu pai que eu vou cuidar dele
e dos filhos dele, e dos filhos dos filhos dele. José está falando de quem? Quem são os filhos de Jacó? Vocês. Eu vou sustentar vocês. Eu vou cuidar de vocês. E não apenas dos filhos, não apenas de vocês, mas dos filhos de vocês. Ei, quem perdoa se importa com o sustento dos outros. Ah, eu quero é que passe fome, eu quero é que passe necessidade. Não me deu valor, pois agora vai ver como é a vida. Ei, isso é coração de quem não perdoou. Quem perdoa, se tiver dinheiro no bolso, dá. Se puder como ajudar, ajuda. José se importa com seus irmãos. Vem todo mundo para cá. Deus me enviou para cá para isso, eu entendi. E eu vou cuidar do meu pai. E eu vou cuidar de quem ele ama. Dos filhos dele, dos filhos dele. Eu vou cuidar de vocês também. Vão lá, se apressem. Conta para ele. Cuidado para ele não morrer do coração. Porque eu acho que o risco era grande, viu? Mas isso é assunto para outra história. Para concluir, mais uma demonstração de perdão. José chorão, chora sobre eles e os beija com carinho. Ele começa fazendo isso com Benjamim, que era filho da mesma mãe, do mesmo pai. Era irmão total, era filho de Raquel. E aí Benjamim chora também. Isso é natural. Irmãos, amar os nossos é natural. Deus não quer apenas o natural, Deus quer o sobrenatural. Amar quem nos faz o bem é natural, até os descrentes amam. Deus não quer o natural, Deus quer o anormal, Deus quer o sobrenatural. É que eu ame quem não me ama, é que eu ame quem me trata mal. Esse é o papel do crente. Aí ele vai para os seus outros irmãos e chora sobre eles. E aí acrescenta algo. E beija. Beija todos os seus irmãos. Isso deve tê-los impressionado muito. E isso foi algo tão bom, irmãos, mas tão bom. A diferença que um beijo faz, não é verdade? Quando alguém está magoado, um abraço. Eita, que as lágrimas chegam a desce. Quebranta o coração, né? Enquanto estão só falando, só conversando, é uma dureza só. Mas dá um abraço para ver. Como o coração se derrete, como as lágrimas descem. E aí José dá um abraço, José dá um beijo de irmão. E isso é tão bom, mas tão bom, que os irmãos que estavam calados, agora começam a falar. Irmãos, lá no capítulo 37, eles estão tão cheios de ciúme, de ódio de José, que eles não conseguem falar com José. Agora José se revela e eles ficam paralisados, não conseguem falar com José. José vem dar um abraço, dá um beijo. E eles começam a falar. Experimenta. Experimenta se achegar. Experimenta apertar a mão. Experimenta abraçar. Experimenta beijar. Isso vai operar maravilhas. E não é só nas mulheres não, viu? Nós homens, às vezes queremos dar uma de durões, mas às vezes um afeto quebranta ossos, quebranta corações. Na continuação, os irmãos de José vão fazer exatamente o que ele orienta. E aí eles vão falar com o pai deles. Mas isso é um assunto para uma próxima oportunidade. Hoje eu quero encerrar compartilhando com vocês rapidamente 2 conclusões que eu tirei desses 15 versículos. Guarde isso no seu coração. Se você é crente, grave isso na sua mente. Primeira conclusão. Quem acredita em Deus, perdoa.
quem acredita em Deus de verdade, perdoa. Porque olha para José. José perdoou os seus irmãos, sim ou não? Por quê? Será que José perdoou os seus irmãos porque eles eram sangue do mesmo sangue? Ah, vocês são sangue do meu sangue, então eu vou perdoar vocês. Não. Tem sangue que mata quem é do seu sangue. Tem parente que se mata, tem parente que se odeia, tem parente que não se ama, tem parente que não se perdoa. Ah, José perdoou porque eles se arrependeram, demonstraram que estavam arrependidos. Também não. Porque às vezes alguém se arrepende e a gente não perdoa. Alguém pede, alguém suplica e a gente nega o perdão. Sabe por que José perdoou os seus irmãos? Porque ele olhou para Deus, ao invés de olhar para eles. José olhou para Deus, José acreditou em Deus. Ao invés de olhar apenas para a maldade deles, José olhou para quem estava acima deles e viu o que Deus permitiu, fez o bem para ele. Então, às vezes, quando nós dizemos assim, eu não consigo perdoar, sabe o que é que você está dizendo? Eu não acredito em Deus. Quando nós dizemos que nós não conseguimos perdoar alguém que nos pede perdão, então é porque nós estamos dizendo, eu não creio em Deus, eu não creio que Deus está no controle da minha vida, eu acho que quem está no controle da minha vida é o mal. Mas quem acredita que Deus é soberano, quem acredita que Deus é bom, não vai olhar apenas para o que o homem fez, vai olhar também para o que Deus está fazendo através do homem. Então, se eu creio em Deus, se eu confio em Deus, eu vou perdoar. Mas se eu não perdoo é porque eu não acredito. E se eu não acredito, eu não deveria nem me chamar crente. Porque crente é aquele que confia, é aquele que crê. Então, talvez, o que está faltando para você conseguir conceder perdão a alguém, é você parar de acreditar na maldade. E você passar a acreditar na bondade de Deus. Você crê que Deus é bom? Você crê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Até o que fizeram contra você? Então você vai chegar para essa pessoa e vai dizer, quem está no controle da minha vida é Deus. Meu coração não tem mágoa nenhuma, meu coração não tem rancor nenhum, meu coração só tem gratidão ao Deus que controla a minha vida. Quem acredita em Deus de verdade, perdoa de verdade. Segunda conclusão que eu tiro desse texto é que quem perdoa, demonstra. Eu não acredito na honestidade de quem diz assim, eu perdoei, mas eu quero é distância. Para mim isso não é honesto. Para mim o que isso significa é eu não perdoei ainda. Eu estou lutando, mas eu não consegui ainda. Amém. Seja honesto, seja sincero. Porque quando a gente perdoa de verdade, a conta zera. Fica melhor do que antes. Ou não é assim que Deus nos trata? Ei, por acaso você pede perdão e Deus diz, eu te perdoo, mas eu quero você longe. Você imagina Deus dizendo isso para você? Eu te perdoo, mas não venha mais na minha casa não, viu? Solte essa Bíblia aí que você tem na mão, porque você, não quero nem contar, para de orar, quero nem ouvir tua voz. Você imagina Deus dizendo isso para você? Quem é o nosso exemplo de perdão? É Ele. Irmão, a gente se arrepende, a gente chora, na presença de Deus, parece que fica melhor do que antes.
A gente sente o amor de Deus ainda mais forte do que antes. A gente sente Deus nos atraindo para a presença dEle. É o sobrenatural de Deus, igreja. Então, diz que perdoou, demonstra que perdoou. Não faz o que se espera que você faça. Faça o que Deus faz com você. Quem perdoa, demonstra. José chamou para perto. José se preocupou com o sentimento. José se preocupou com o sustento. José abraçou, José beijou. É o perdão de verdade. Enquanto não chegar nesse nível, é um ensaio de perdão. Perdão de verdade é demonstrado nas nossas vidas. É isso que Jesus faz conosco. E é isso que Ele vai fazer quando Ele voltar. Quem crê na volta de Jesus? Quando Ele voltar, Ele vai se revelar. Pensam que Ele está morto, mas Ele está vivo. E Ele vai dizer, eu sou o governante de toda a terra. Porém, tudo o que vocês fizeram, vocês me colocaram na cruz, mas esse foi o plano de Deus para salvar vocês. O mal que vocês me fizeram, o meu Pai transformou em bem para a salvação de vocês. Vinde, benditos de meu Pai, eu perdoo vocês e eu vou morar eternamente com vocês. Eu não sei o que você está precisando nessa noite. Talvez nessa noite o que você precisa é receber o perdão de Deus. Talvez você fez algo contra Cristo. E você, por algum momento, acreditou que o que você fez é imperdoável. Ei, mas não existe nada maior do que o perdão do Senhor. Ele está de braços abertos, esperando você voltar, filho pródigo, filha pródiga. Mas talvez, se você já recebeu esse perdão, o que Ele está tocando no teu coração hoje é para demonstrar perdão a alguém. Talvez alguém na vida de quem Deus já trabalhou. Talvez alguém que já se arrependeu. Ou está precisando de arrependimento e é o teu perdão que vai ajudar essa pessoa. É a tua disciplina, é o teu amor. Deus quer usar você para trazer alguém ao arrependimento. E depois do arrependimento, Deus quer usar você para perdoar esse alguém. Você precisa de perdão? Então você precisa perdoar. Decida fazer isso hoje. Tira os olhos do homem. Porque se a gente olhar para o homem, a gente cai. Mas se a gente olhar para Deus, a gente permanece de pé. Curve sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e amado Pai, obrigado mais uma vez pela Tua misericórdia, pela Tua graça demonstrada em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por ter nos amado a tal ponto de ter enviado o Teu Filho, Senhor, o Teu amado Filho, para morrer em nosso lugar. Obrigado porque o Teu Filho entendeu isso. E no coração dele não havia mágoa, não havia rancor. Pelo contrário, o coração do nosso Senhor Jesus estava repleto de amor. Como o nosso coração, Senhor, também precisa estar na noite deste dia. Senhor, a mágoa é tão forte. O rancor, o que fizeram contra nós, o Senhor sabe. A luta que nós travamos contra isso. Porém, maior do que estes sentimentos é o Senhor na nossa vida. Senhor, nós queremos ir para o céu. Nós queremos, Senhor, morar eternamente contigo. E para que nós recebamos o perdão, é necessário que nós concedamos o perdão. Então agora limpa o nosso coração, Pai, de toda mágoa, de todo ódio, de todo rancor. Senhor, vem nos ajudar a demonstrar perdão por aqueles que nos maltrataram, por aqueles que nos venderam, por aqueles que nos desprezaram, por aqueles que mentiram a nosso respeito.
por aqueles que não demonstraram amor por nós. Um descrente pagaria na mesma moeda, mas nós não somos descrentes, nós acreditamos no Senhor, no propósito do Senhor, no controle do Senhor, no amor do Senhor nas nossas vidas. Por isso nós não imitamos o mundo, nós imitamos o Deus que nos chamou para sermos semelhantes a Ele. Pai, transforma o nosso coração, transforma o meu coração, Senhor. Que a cada dia o Senhor me ajude a praticar a Tua palavra, porque eu não quero ser apenas um pregoeiro, um pregador da palavra, eu quero ser um praticante. E eu estou falando sobre lutas que eu também travo na minha vida. Eu só estou transmitindo aquilo no que eu acredito, Senhor, porque cada palavra que saiu da minha boca hoje, primeiramente saiu do meu coração, Pai, porque eu acredito nisso e eu quero viver de acordo com isso todos os dias da minha vida. Então vem me ajudar e não apenas a mim, Senhor. Vem ajudar os teus filhos e as tuas filhas. Que nós não saiamos daqui hoje derrotados, mas que nós saiamos daqui hoje vitoriosos sobre nós mesmos e sobre o mal. Pois tudo isso eu peço, Senhor, e já agradeço, lembrando de tudo que o Senhor fez por nós, em nome de Jesus Cristo, na presença do qual nós estaremos, longe de toda dor, longe de toda mágoa, longe de todo luto, apenas adorando pelos séculos dos séculos. Amém. É no nome dele que eu peço e agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Fique de pé, vamos encerrar o nosso culto, pedindo que Deus continue sendo adorado através das nossas vidas e que a sua palavra permaneça nos nossos corações. Queria lembrar os irmãos que no sábado haverá o primeiro culto de mulheres deste ano e lembrar também o horário. Não será à noite, e sim às 4 da tarde, ok? Então todas as mulheres estão convidadas, os homens também, às vezes a gente vem e fica por ali na segurança, né? Aproveitando alguma coisa da palavra, do louvor. Então, os homens também estão convidados. Domingo pela manhã nós temos o nosso culto matinal, começando com um café maravilhoso. E às 9h nós estamos adorando ao nosso Deus com a classe de crianças e também aqui todos nós juntos no templo. E à noite, o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Ore por alguém e convide alguém para estar aqui no próximo domingo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu encerro este culto desejando que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite a todos. Que Deus os abençoe.